Olá, amigos. Foi com um prazer assim muito grande o sim que eu dei mais uma vez para esse convite, porque é um momento que nós precisamos trocar ideias, trocar consolos, trocar um pouquinho de conhecimento, porque somos eternos estudantes, a respeito da doutrina espírita. Essa doutrina tão consoladora, essa doutrina que veio para chamar a nossa atenção para onde devemos caminhar. E se por algum acaso estivermos buscando algum atalho esse equivocado, nós temos a oportunidade de mudar a rota. E sabendo já que, como espíritos encarnados num corpo físico, temos uma série de missões, de papéis a desempenhar, desde que sejam todos voltados para a nossa evolução. E, naturalmente, esse caminho que nós optamos é o caminho do bem. E esse é um caminho que não é um caminho fácil, por conta das facilidades que a vida material nos oferece. Mas Deus conta com cada um de nós, e é por isso que os espíritos são criados incessantemente. E Deus cria a todos com uma meta, que é a felicidade. E o que é a felicidade? A felicidade é o progresso. E esse progresso individual, ele se torna coletivo, na medida em que nós conseguimos avançar, seguindo a lei de justiça, amor e caridade. Então, nosso estudo hoje repousa no capítulo 10, que fala sobre as missões e as ocupações dos espíritos. Bom, aí, pensando nesse estudo, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, encontramos esse capítulo recheado de informações riquíssimas para cada um de nós. E quantas vezes somos solicitados a abrir, a estudar, nós vamos vendo a riqueza de detalhes que ampliam o nosso horizonte na compreensão do ser e do estar. Para isso, basta apenas que tenhamos a oportunidade do estudo. E a oportunidade do estudo é extremamente libertador, Traz para a gente a ideia de rompimento de velhos conceitos e a introspecção, nós introjetamos conceitos que vão ampliando esse olhar que nós tínhamos ou que nós temos a respeito de uma série de assuntos. Então, para falar da missão do espírito e das suas atribuições, nós temos que fazer quase que uma pausa, serenar um pouquinho, daí a introspecção é fundamental, para que possamos levar à frente as reflexões. E por isso, quando eu vi a temática, eu falei, bom, tem muita gente que vai assistir a palestra, quer dizer, o estudo, e já tem muito conhecimento. Mas, às vezes, encontramos pessoas que nunca ouviram falar no assunto. Então, eu pensei, a gente pode fazer um levantamento aqui de algumas questões que eu considero super importantes. Então, relembrando aqui, eu peguei algumas questões dos livros dos Espíritos, e a primeira vai logo assim, direto, que é aquela: que definição se pode dar dos espíritos? Então, os espíritos responderam que pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Aí a gente já fica pensando, bom, se os espíritos são seres, que povoam o universo fora do mundo material, nós já pensamos em outras questões. E o Livro dos Espíritos vem a esclarecer cada uma delas. A questão 87, por exemplo, fala assim: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita.
Os espíritos estão por toda parte. Olha a primeira informação que foi dada. Os espíritos estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Então, numa noite enluarada, né, com muitas estrelas, quando nós chegamos na janela, quando temos a oportunidade de estar no jardim, enfim, qualquer lugar e mirar o céu, nós ficamos assim escandalizados, né? Quantas vidas, quantos espíritos espalhados por todo esse universo. Que beleza, não? Mais ainda, os espíritos, na resposta a esse questionamento, colocaram: estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós sem perceberdes. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas para os espíritos menos adiantados. Então, já veio um outro questionamento que eu disse, não posso deixar de lembrar, que é a questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, eles gastam, porém, são tão rápidos como o pensamento. Aí a gente se pega sentado na cadeira, deitado no sofá, ou na varanda, ou na condução, ou dirigindo, pensando em tantas coisas. Como é que nós temos a capacidade de pensar em coisas variadas? Nós temos até a capacidade de mudar de assunto tão rapidamente. Então, essa comparação na resposta, que os espíritos se deslocam rapidamente como o pensamento, não fica difícil da gente compreender, né? Nós também temos essa capacidade de ligar e desligar o pensamento quando nos é conveniente. E o espírito, propriamente dito, tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? Essa já é a questão 93. Aí nós passeamos também, né? Antes de ouvir a resposta, passeamos também com várias ideias que tínhamos, que fazíamos, que os filmes trazem, a literatura trouxe para nós uma certa fantasia a respeito, ou até alguns acertando. Os espíritos responderam: o espírito está revestido de uma substância vaporosa, que chamamos perispírito. Aí eu fui mais além, perguntei lá, né? Catei lá uma pergunta e vi a 96 e disse: essa também vai. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? Existe entre eles uma hierarquia. Os espíritos puros, que estão no topo, né, dessa pirâmide, dessa escala, né, hierárquica, que são aqueles que já atingiram todo o grau de perfeição. Depois tem a segunda ordem, que são os espíritos que estão buscando a perfeição. E a terceira ordem, que está no sopé dessa pirâmide, na base, né, dessa pirâmide, que é a terceira ordem formada pelos espíritos imperfeitos. Vamos dar uma lidinha, relembrar, porque a segunda e a terceira ordem tem uma série de outras subdivisões. E é importante que a gente relembre para que a gente possa compreender um pouco mais desse mundo que às vezes achamos tão irreal, mas como já foi dito lá em uma das questões, os espíritos estão ao nosso lado e nos observam. Então, cabe a nós estabelecer a conexão que nós queremos para a nossa caminhada em direção ao progresso. E aí, eu não poderia deixar de colocar aqui aquela famosa pergunta que, com certeza, todos nós que estamos na doutrina há muito tempo, sempre lembramos, que é a 459, que diz assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E aí a resposta é:
a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Aí nós ficamos preocupados. Mas não é para ficar preocupado no sentido, ai meu Deus, o que eu faço? Não, é preocupação para que tenhamos um autocontrole sobre os nossos pensamentos. Daí, quando Jesus colocou, tem de bom ânimo, vós sois luz. E a gente decorou isso e saiu repetindo, mas não introjetou, sabe? Sabe aquele momento que às vezes a gente fica meio caidinho, com o pensamento confuso, aí vem uma melancolia, uma tristeza, alguma coisa nos arrastando para vibrações que não agregam, coisas positivas? Então, se já sabemos que muitas vezes eles até dirigem o nosso pensamento muito mais do que nós podemos admitir ou saber, cabe a nós desligar o botãozinho da má conexão, não é? Então, temos uma série de recursos. A prece, por exemplo, que não precisa ser uma prece longa, imensa, é só pedir: meu anjo guardião, esteja junto comigo. E não foi por algum acaso que eu falei no anjo guardião. Quando nós falamos em missão, nós pensamos, tem que ter alguém para executar a missão e tem que ter também uma ordem. Alguém tem que dar uma ordem. Se nós vamos lá no dicionário procurar a definição de missão, nós vamos ver que é uma ordem estabelecida por alguém a alguém. Então, temos dois personagens, não é verdade? Como nós estamos tratando de um capítulo do Livro dos Espíritos, produzido pelos espíritos e pelo espírito de escola Allan Kardec, nós já sabemos que um dos instrumentos para uma boa conexão é exatamente a prece. A prece vem como um bálsamo que cura as nossas angústias e nos possibilita a conexão com o bem maior. Então, nós já sabemos que para a execução de uma missão, ela acontece e ela vai acontecer para os encarnados e para os desencarnados. Aí eu vou entrar em benfeitores para a humanidade. Nós temos como guia e modelo nosso maior benfeitor, que foi Jesus. Antes de Jesus chegar, os profetas já o anunciavam. Alguns até deram atenção, outros não. Jesus veio, se transformou no guia e modelo para a humanidade, pregando a lei de justiça, amor e caridade. E os seus seguidores, como, por exemplo, os apóstolos, que estavam sempre com Jesus onde ele ia, Jesus saía para fazer as curas, lá estavam os apóstolos juntos. E até tem uma citação em Mateus que diz: ide pregai o evangelho. Ide pregai a boa nova. Não é? Então, esses apóstolos que se transformaram também em mártires, e outros mártires que rechearam toda a história, a parte da história antiga, nós temos lá, né, aquele lindo monumento que é o Coliseu e outros circos máximos em Roma, onde aqueles que não quiseram abrir mão de seguir Jesus, de levar a boa nova, foram sacrificados. Esses foram missionários também. Agora, as missões vão variar, né, de tamanho. Existem grandes missões, até insignificantes pequenas missões. Toda vez eu lembro disso e até ficou repetitivo, quando eu penso, por exemplo, no beija-flor, que com um biquinho tão pequenininho, quando tem um incêndio na floresta, ele com aquele biquinho, com aquela gotinha d'água, ele contribui para a obra da criação, apagando esse incêndio. Então, é aquele amigo que, de repente, chega, nos dá um abraço, telefona para a gente, pergunta: como vai você? Ou te manda uma mensagem, né? Uma florzinha, um beijinho, um oi, uma brincadeira. Olha, esse é o nosso papel: acolher, socorrer, acalentar, porque nós também precisamos desse colo amigo.
Aí eu lembrei também de mais uma coisa, que com certeza cada um de nós ainda guarda, ainda tem, uma imagem do anjinho da guarda. A criança atravessando uma pontezinha, né, que sugere assim, algum perigo, e aquela imagem do anjo guardião atrás. A gente chega lá no final do Evangelho, tem a prece para os anjos guardiães, espíritos sábios e benevolentes. Como nós apelamos para a sua guarda? Quantas orações pequenas aprendemos e até hoje, antes de dormir, invocamos os anjos guardiães para a nossa proteção? E quantas histórias existem mostrando o papel desses. Então, é um assunto riquíssimo falar de missão dos espíritos encarnados e desencarnados, falar das suas ocupações, nos faz entrar diretamente no capítulo, isso sem antes, né? Não continuar naquela linha do tempo, onde eu falava aqui dos espíritos que trouxeram benefícios para a humanidade antes de Jesus, com Jesus, os que seguiram a moral cristã, que seguiram o Cristo. Chegamos até, na Idade Média, chegamos em quem? Francisco de Assis, né? E se puxamos mais assim para um momento contemporâneo, vamos lembrar, por exemplo, de Padre Pio, na Itália. Vamos lembrar de Madre Teresa de Calcutá. Viemos até o Brasil, lembramos de Bezerra de Menezes, lembramos de Eurípides Barçanufo, lembramos de Chico Xavier, lembramos de Anália Franco, lembramos de Divaldo nesse trabalho tão belo que desenvolve, lembramos de tantos que, sem o nome ainda projetados, trabalham incessantemente pela nossa melhora, colaboram, intervindo através das nossas preces para a nossa evolução, para a nossa caminhada. E é por isso que somos tão gratos. Por isso que essa palavra gratidão, ela acabou se transformando num recurso constante, porque se cada um de nós pensar, nós só temos a agradecer a cada segundo, a cada batidinha do nosso coração. E aí a tristeza, os maus pensamentos, as conexões com os espíritos que estão ainda na erraticidade, ainda sem a oportunidade do refazimento, eles não vão chegar, não é? Porque nós já temos o recurso da prece para esvaziar o nosso pensamento, para trazer coisas doces, ternas, para que a gente tenha um bom ânimo e seguir em frente. Então, cabe a nós escolher entre a ociosidade e o trabalho. Olha só que coisa interessante. O trabalho e a ociosidade. Trabalho é todo aquele movimento que se traduz em algum resultado, perfeito? Eu não estou falando aqui do trabalho material. Eu estou falando exatamente do trabalho espiritual. Eu posso estar em casa e está elaborando em pensamento ou em voz alta uma prece pela humanidade. Aliás, nesse momento tão carente, né? Mas nós sabíamos que passaríamos por isso, porque somos espíritos encarnados num corpo físico. E no nosso roteiro reencarnatório, nós soubemos de tudo que ia acontecer e insistimos que viéssemos, que tivéssemos essa oportunidade para crescer, para compartilhar amores e dores. E, dessa forma, nós vamos entrar relembrando algumas coisas. Por exemplo, a missão implica num verbo, dever. O dever implica em outro verbo, executar. E a execução dessa missão implica num resultado. E esse resultado pode ser uma solução. Ah, mas alguém vai dizer, e se a missão fracassar? Arregaçaremos as nossas mangas e não vamos lavar as mãos. Eu fiz o que pude. Não, vamos tentar refazer. Refazer, 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 até acertar.
Se a gente raciocina dessa forma, a gente vai compreender o que é a reencarnação. Por que reencarnamos? Reencarnamos para expiar. Reencarnamos para aprender. Reencarnamos para progredir. E todos nós fomos criados por Deus com esse objetivo, progresso. E aí, então, lá no capítulo 10, sabedores já que as missões elas têm a possibilidade do acerto e do erro, vamos ouvir algumas perguntas, porque são muitas, né? Então, eu tentei fazer uma síntese dessas questões e, havendo tempo, eu vou fazer a leitura de algumas. Na primeira que diz, ocupação dos espíritos, nós temos lá, é correto dizer que todos os espíritos têm ocupações a desempenhar? Todos nós sabemos que sim, não é? Não tem nenhum espírito, nenhum ser vivo na humanidade que não tem uma função. Até os seres inanimados também têm uma função, mas nós estamos falando de missões. Os espíritos têm ocupações a desempenhar. Além do trabalho de se melhorarem pessoalmente, incumbe-se-lhes a vontade de Deus, concorrendo assim para a harmonia do universo. Então, já ficamos com duas colocações: missões, execução e harmonia do universo. Se pensarmos nos planetas, nos satélites, né, nas galáxias, na nossa galáxia, como que todos os planetas giram numa harmonia com o Sol de forma intensa. E são os meteoros que passam. Gente, que mistério, que beleza, como tudo funciona harmonicamente. Até os espíritos inferiores nessa questão, que são chamados, né, também como imperfeitos, também desempenham funções úteis ao universo, embora muitas vezes nem se percebam disso. Todos têm, como se vê, deveres e missões a cumprir. Uma outra questão, eu coloquei assim, ó, espíritos e erraticidade. Nós sabemos que os espíritos que desencarnam, eles ficam até terem a oportunidade da reencarnação vagueando, o que não significa dizer que estão errando. Tem gente que faz confusão. Erraticidade é esse espaço onde eles ficam antes de encarnarem de novo. Então, os espíritos colocaram: existem espíritos que não se ocupam de coisa alguma, conservando-se totalmente ociosos. Esse é, porém, um estado, veja bem, temporário. Sublinha lá no livro, temporário. Por quê? Cedo ou tarde, o desejo de progredir impulsiona para uma atividade, tornando-os felizes por se sentirem úteis. Nós mesmos, na nossa encarnação, quantas vezes a gente fica parado assim, ai, não tem nada para fazer, caramba, aí vai, busca e aprende alguma coisa diferente. Quer ver um exemplo muito legal? É a arte de cozinhar, né? Às vezes a gente chega na cozinha e não sabe absolutamente nada, e tanto que insiste, que aí acaba cozinhando, fazendo coisas maravilhosas. E aí deixamos de ter aquele sentimento, eu não sei fazer nada. Um curso de línguas, por exemplo, às vezes não sabíamos, e hoje já temos uma fluência. Existe uma série de exemplos aqui para que cada um de nós vá fazendo uma listinha de como romper com a ociosidade. Isso é uma coisa boa, já é uma ocupação, né? Porque aí a gente aprende ainda mais, ensina. E quando a gente aprende, a gente não fica feliz por ter aprendido, por estar sendo útil? Muito bem. É isso que acontece com os espíritos que ficam por um tempo na ociosidade. Aí eu criei, dando ênfase, né, a tudo que já estamos falando, um item chamado Missões dos Espíritos. Porque é um questionamento assim, as missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem? E a resposta, todo mundo vai falar junto comigo aí que está ouvindo. Qual é a resposta? Sim.
essa palavra tão pequenina, com 3 letras. Sim, todo espírito que é criado por Deus, e só Ele cria, tem como objetivo o progresso. Então, a sua missão, ela tem como objeto a felicidade, o progresso, a construção, a reconstrução de alguma coisa que traga benesses para a obra da criação. Vejam bem, encarnados ou desencarnados, são eles incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos. Então alguém perguntaria, então existe uma missão com objetivo particular também? Sim, existem objetivos específicos, é pedagogia pura, e objetivos gerais. É só a gente começar a observar no nosso dia a dia. Não tem sempre aquele que é nosso benfeitor na família? Pensa. Pensa comigo, como é delicioso pensar nisso. A mamãe, o papai, a madrinha, Odinda, a vovozinha, o avô, a prima, um amigo. Gente, existe sempre alguém a nos dar um colinho. E o nosso anjo guardião. E os espíritos benfeitores. E o Mestre Jesus. E Deus, que é o nosso Pai de amor e bondade, que não abandona os seus filhos em momento algum, mesmo quando entramos em dúvida. Então, meus amigos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas e especiais, estão lá os espíritos, com o objetivo de velar pela execução de determinadas coisas. É por isso que temos que manter essa conexão, esse canal livre, sem interferências, para que possamos, como pedintes que somos, além de pedir, anota aí, porque eu já anotei aqui, sempre com a minha caneta, agradecer. Agradecer por tudo, pela batidinha do nosso coração, pela respiração que executamos, que é um movimento fantástico, né? Que dá alma, que dá vida, que dá ânima a cada um de nós. Daí que diz assim, as missões dos espíritos mais importantes. Eu criei esse item dentro de todas as perguntas. Poderia até colocar, existem missões mais importantes? E a quem são confiadas essas missões? Aí é uma questão de bom senso. Nós paramos para pensar. Nós confiamos em todas as pessoas. Nós designamos a todas as pessoas as mesmas missões ou funções quando temos um cargo, né, de responsabilidade, ou até mesmo dentro das nossas casas, se nós sabemos que determinadas pessoas não possuem condições para executar aquilo, nós vamos confiar? Não, porque aí nós estaríamos agindo de má fé. Mas, no caso, a quem são confiadas missões mais importantes, Deus é que faz esse desígnio. E diz então os Espíritos, as missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de cumpri-las. Então, não são atos inconsequentes. Atos inconsequentes são cometidos por nós, pela humanidade. Por quê? Se Deus julga esses espíritos capazes, ele entrega essa missão, porque eles são incapazes do desfalecimento ou comprometimento, de comprometer a missão. Aí nós pensamos em vários filmes que já vimos, né? Em várias situações que alguém pergunta para nós, e aí, missão cumprida? Firme? E muitas vezes a gente se sente assim, chateado porque não conseguiu. Então, vamos tentar de novo. Muitas vezes não estamos preparados para tal. E muitas vezes somos autoconfiantes demais. Precisamos dosar, né? Ter bom senso. E pedir sempre um aconselhamento espiritual para aquilo que vamos executar. Porque, como nós já vimos, nesse capítulo colocado por Kardec, através da espiritualidade amiga, quantos conselhos já nos foram dados, né? Que os espíritos estão próximos, praticamente ao nosso lado, e basta que nós consultemos
do fundo do nosso coração, para boas ações, estarão sempre presentes conosco. E o quinto item eu resumi assim: papel dos desencarnados e papel dos encarnados. Porque é muito fácil terceirizar. Ah, meu anjo da guarda resolve, alguém vai resolver por mim. Né? Nós vivemos uma época um pouco de pessoas que gostam muito de terceirizar, fugindo ao trabalho. Todas as inteligências devem concorrer para a obra geral, qualquer que seja o grau evolutivo, e cada qual na medida de suas forças. Esteja no estado de encarnado ou de espírito livre. Então, viver implica em muitas responsabilidades. Viver implica num acolhimento, numa corrida de revezamento de tarefas, de funções. Nós podemos pegar um papel agora, em branco, e eu até sugiro que isso seja feito, porque é tão bom, sabe? Quando nós conseguimos elencar, fazer um roteiro das nossas vidas. Quantas oportunidades recebemos de ajudar e deixamos para amanhã? Ou quantas oportunidades já recebemos e já executamos, e com sucesso? Quando nós vemos o nosso amigo numa situação melhor, porque nós fomos também aqueles que orientamos, que ouvimos, que aconselhamos. Então, é uma série de questionamentos que fazemos conosco e que somente nós temos a capacidade de elencar. Façamos isso, é tão bom, né? E aí nós vamos ver o quanto ainda podemos ajudar. E aí, eu lembrei, vendo esse capítulo, de um livro lindíssimo que quem ainda não teve a oportunidade, que vá atrás desse livro. Escrito, psicografado por Chico Xavier, por André Luiz, através do Chico, né? André Luiz tem uma coletânea imensa de livros, e esse livro se chama Libertação. O título já é por si impactante, né? Libertação. Nossa. Existem cursos, inclusive, nas casas espíritas, que são os faróis iluminadores e libertadores, né? Para cada um de nós. E esse livro, ele traz uma história linda, e eu vou fazer aqui algumas pequenas leituras, e diz assim: nesse livro, André Luiz é designado a assistir uma missão de auxílio a uma necessitada chamada Margarida, sob a orientação de seu novo instrutor, que é Gúbio. Libertação conta, então, a história de Margarida, uma mulher muito sofrida, motivo central dessa história, e que está sendo acometida por uma perturbação muito grande. Há uma rebelião, né, de espíritos trevosos que estão tentando destruí-la. Esses espíritos obscuros agem, né, sob a chefia coletiva de uma equipe coletiva, lógico, né, essa equipe, chamada Dragões do Mal. E eles têm um chefe, tem um líder, que é Gregório, que foi seu antigo pai em sua prévia reencarnação. Lá no capítulo 4, André Luiz e seu amigo estudante, que é o Eloy, juntamente com o instrutor, que é o Gúbio, vão diretamente às profundezas do umbral. Para não chamar a atenção, eles vão disfarçados de missão, para se envolverem no caso aí, na situação de Margarida. André Luiz vai nos descrever um lugar obscuro, sob uma densa atmosfera esfumaçada, odores desagradáveis, energias perniciosas, que se diz empestear o lugar. Mas após peregrinar um longo tempo nesse lugar de sofrimento e escuridão, eles encontram o que eles estavam procurando.
e vão fazer disfarces os mais variados nas vestes, na aparência, como espíritos comuns próprios de um ambiente obscuro. Eles vão se infiltrar lá, vão ver qual é a situação de Margarida, o caso vai ser examinado e vão ver o quanto de delicado, de doloroso, de pernicioso acomete Margarida. E esse quadro doloroso vão passar por várias situações. Eu convido vocês a lerem e relerem esse livro. Vai mostrar que o trio de benfeitores, já lá no capítulo, nos próximos capítulos, segue ajudando Margarida em seu processo de libertação dos verdugos obsessores. Nisso, eles fazem amizade até com Saldanha, que era o chefe, porque ele também tem uma história sofrida. Sua mulher teria morrido e a sua nora também, de uma forma trágica. E sua esposa, então, e a nora começaram a ficar muito revoltadas e fazer obsessão contra o filho de Saldanha, que acaba sendo internado como um louco. E já sob forte tensão, né, dos obsessores, essa falange de obsessores perturbando. E André Luiz, o instrutor Gúbio, e o outro benfeitor, acaba ajudando essas duas que faziam obsessão sobre o filho de Saldanha a desistirem desse processo. Eles conseguem, inclusive, trazer Saldanha e todos os outros espíritos que atuavam numa linha trevosa a seguir a luz, a seguir o bem. Muitos outros espíritos trevosos, cansados do ódio, vão ser orientados por Gúbio para o caminho da redenção, e então essa simples missão se torna uma grandiosa missão, verdadeira missão de salvação de toda uma legião de espíritos perturbados e que viviam em profundo estado de perturbação na erraticidade. E muitos espíritos acabam recebendo a luz da redenção através da missão dos espíritos. Eu vou roubar mais alguns minutinhos só para ler a beleza de uma prece curtinha do livro Orai e Vigiai, do José Bacelli, através do espírito do irmão José, que diz assim: olha, amigos, olha a palavra consentimento. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Dizes-te debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. E falando em missão, nossos pais receberam uma delicada missão, que foi a de nos educar. O nosso pai, a paternidade é uma missão, a maternidade é uma missão, e por isso encerramos esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, esse nosso estudo, lembrando de Deus, que é o nosso Pai de amor e bondade, que nos criou para o progresso. Tenhamos uma semana muito iluminada, sob a proteção do Mestre Jesus e de Deus, e dos bons espíritos do nosso anjo guardião. Até a próxima.